Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos estar estudando a lição de número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Esta lição ela faz parte dessa revista da CPAD, que traz por tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E na semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 3, que falava sobre a conversão de Saulo de Tarso. Então nós tivemos aqui uma aula que nos mostrou tudo aquilo que aconteceu e que envolveu a conversão de Saulo. Como ele teve o seu encontro com o Senhor Jesus, como ele foi orientado por Cristo para ir à rua chamada Direita e lá receber as instruções e a oração do nosso querido irmão Ananias, que o visitou, orou por ele, para que as escamas da cegueira caíssem dos seus olhos. Ali ele foi batizado e tornou-se assim um discípulo de Jesus, por que não dizer o apóstolo. E agora, na lição de número 4, vamos estar vendo aqui a sua vocação para ser apóstolo, É uma lição também muito importante. Gostaria que os irmãos que já têm a sua revista pudessem acompanhar, ou através dos textos que vamos estar estudando aqui, como por exemplo o texto áureo dessa lição está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. O interessante a gente notar nesse versículo do 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, é que Paulo ele sempre é bastante enfático quando ele diz que ele não foi vocacionado ou chamado para ser apóstolo por qualquer uma pessoa. Ele não foi separado para o apostolado pelo colegiado de Jerusalém, ou seja, pelos discípulos e pelos apóstolos de Jesus. Mas ele foi, como diz aqui, Paulo chamado pela vontade de Deus. Então Deus, que é soberano, chama Paulo para que ele possa ser apóstolo de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, é uma convicção. Quando nós, ministros do Evangelho, somos ou recebemos a imposição das mãos do ministério, isso não quer dizer que você está sendo escolhido naquele momento para ser um presbítero, um evangelista ou pastor, ou mesmo um diácono. O ministério está reconhecendo uma chamada que Deus já te fez. No caso específico, Paulo não precisou ir a Jerusalém para receber a imposição de mãos dos apóstolos que ali estavam, porque o Senhor fez isso. Deus o chama, Deus o escolhe, Deus o comissiona para que ele se torne, para que ele seja um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, nos dias em que vivemos, nós precisamos passar pelo crivo do ministério. Mas antes de passarmos por esse crivo, nós já devemos ter em nós esta vocação, porque ela vem de Deus. É o Senhor Deus que vocaciona. Você não é separado para um ministério para depois ser vocacionado. E se isso acontece, você jamais será um verdadeiro apóstolo do Senhor, um verdadeiro ministro do Evangelho. Porque para ser e fazer parte do ministério da igreja, primeiro você tem que ser vocacionado pelo Senhor. Ok? Então eu queria deixar esse ponto, pontuar muito bem isso, para que algumas pessoas entendam que não é pela vontade do homem, não é pelo poder aquisitivo do homem, não é pela boa aparência da pessoa que devemos ser ou não chamados para o ministério. Mas somos chamados por Deus e vocacionados por Deus. E quando temos esse chamado e essa vocação, o ministério cumpre o seu papel de reconhecer algo que Deus já confiou àquela pessoa. Ok? Então, na verdade prática, temos: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então, nós vemos aqui mais uma vez uma confirmação. É Deus quem chama pessoas para realizar grandes feitos. Ok? Não é o homem. Não é o bispo,
não é o reverendo, não é o pastor presidente dessa ou daquela denominação. É o Senhor que chama. E louvado seja o Senhor por isso. O texto bíblico, né, da leitura em classe está registrado em Atos capítulo 9, do versículo 15 a 22. Depois nós temos Gálatas capítulo 1, do verso 11 a 18. E o primeiro versículo, o versículo 15, começa dizendo: Disse-lhe, porém, o Senhor. Isso aqui o Senhor está falando com Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, note, mais uma vez, a confirmação de que o Senhor tinha escolhido Saulo de Tarso, ou Saul, né, na linguagem ou no idioma judaico, e Paulos, né, no idioma romano, na língua romana. Então, o Senhor foi ele quem escolheu. Ele já era um vaso. E depois nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo dizendo que ele tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da madre. Deus já havia o escolhido. Então, é Deus quem escolhe, ok? Ananias, quando a gente olha para o contexto do que estamos lendo aqui, Ananias, no primeiro momento, se recusa a ir ao encontro de Saulo, porque ele sabia, assim como todos os demais irmãos, do que ele estava fazendo, né? Do perigo que era ele. Ele era, como já frisei uma certa feita aqui, ele era um animal, alguém que não tinha misericórdia, que não tinha piedade, que não tinha amor, que não tinha compaixão. Então ele se abatia às suas vítimas, né, às suas presas, com violência. E ele confessa, arrastava homens e mulheres, aprisionava e dava o meu voto para que eles fossem assassinados, porque a fome dele era exterminar com o movimento do caminho, né? Exterminar com esta seita, como ele dizia. Porque para ele o que importava era a religião judaica, uma religião centenária, ou por que não dizer milenar. Para eles isso era importante. Essa era a verdadeira religião de Deus. Principalmente pelo fato dele não reconhecer Cristo como o Machia, como o Messias que veio e deu a sua vida em resgate daqueles que o creem. Então, o Senhor aqui através do versículo 16 diz: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, aqui estava sacramentado que ele iria padecer muito, mas não ia negar a fé. Porque o que nós vemos nos dias atuais é isso: qualquer calor, qualquer sofrimento que acontece conosco é motivo para abandonarmos a igreja, abandonarmos o Senhor e voltar para o mundo, porque, na verdade, a gente quer mesmo muita sombra e água fresca. Então, se é para ser de uma religião em que eu vou ser perseguido, vou ser humilhado, vou ser muitas vezes difamado, preso, açoitado, apedrejado, então eu não quero essa religião. Por quê? O nosso ego, o nosso modo natural de viver, a gente quer realmente isso. E hoje, diante de um evangelho de prosperidade, as pessoas não pensam nisso. Eu quero que Deus me dê o que eu preciso. Eu quero ser uma pessoa influente na sociedade, eu quero ter riqueza, eu quero ser empresário, eu quero ter carro, eu quero ter várias casas, eu quero ter várias empresas e assim sucessivamente, porque essa é a teologia que se prega hoje. Mas, no entanto, vemos aqui que todos aqueles que abraçam a cruz de Cristo, que se convertem ao Senhor Jesus de corpo ou de espírito, alma e corpo, e creem no Evangelho como deve ser crido, eles estão dispostos a se submeter a qualquer tipo de coisas que se levante contra eles. E nada os fazem parar, porque eles sabem quem tem crido, como o próprio apóstolo vai dizer: eu sei quem tenho crido. Então ele não creu numa mensagem humanamente falando, ele creu na mensagem que o Senhor pregou para ele, e ele o aceitou, o sacrifício de Cristo, abraçou a cruz de Cristo, e portanto agora o Senhor te dá testemunho, e eu lhe mostrarei
quanto deve padecer pelo meu nome. Porque, irmão, a cruz é morte. A cruz é morte. Quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o Senhor está dizendo que seguir Jesus é morrer. Seguir Jesus é sofrer. Seguir Jesus é abrir mão do mundo, das vaidades, de tudo mais. E vai ser perseguido pelos irmãos, como Paulo foi. Os próprios irmãos da igreja o perseguiu, difamou, levou ele diante das autoridades. Foi aprisionado, foi apedrejado, foi dado como morto, sofreu naufrágio, teve enfermidades e terminou degolado. Porque isso está previsto. Quando a gente vê muitos crentes aí vivendo na sombra e na água fresca, e que tudo vai bem, tem coisa errada. Porque o inimigo, ele é o inimigo número 1 de Deus e nosso também. E ele jamais, se você estiver fazendo certo, ele jamais vai ficar feliz e vai te deixar em paz. Você se tornou inimigo de Satanás. Ele não pode contra Deus, porque por Deus ele já foi vencido, mas ele vai fazer de tudo para prejudicar a tua vida, para prejudicar o teu ministério, ele vai te perseguir. E quanto mais comunhão com Deus você tiver, mais ele vai te perseguir. Ele vai levantar instrumentos, porque ele tem instrumentos na terra para poder fazer com que você pare. Ele vai atrapalhar no máximo que ele puder a tua vida espiritual, ele vai trazer prejuízos infindáveis. Mas se você creu em Jesus e você já morreu para o mundo e vive para Deus, você enfrenta, né, com resignação, sabendo em que você tem crido. E o verso 17 diz, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, olha só, ele já tinha sido convertido ali naquele encontro com o Senhor. E agora, Ananias não chega lá falando, senhor Saulo, doutor Saulo, não, mas ele chega o chamando de irmão, porque ele agora já fazia parte da família do povo de Deus. Então, ele chega e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Quando Jesus retornou ao Pai, ele foi ao céu, qual foi o conselho que o Senhor deu aos discípulos? Não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque ele é através desse poder, desse enchimento de poder que viria por intermédio do Espírito Santo, o Consolador, aquele que o Senhor enviaria para estar conosco para sempre, é que nós e eles lá na sua época teria condição de levar à frente ou levar avante o Evangelho de Cristo, sem se preocupar com as consequências do que isso pudesse causar. Então Saulo precisava desse revestimento de poder. Então Ananias, ele diz, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Porque você vai precisar desse enchimento do Espírito Santo. Porque sem ele, você não vai cumprir a missão que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. E isso vale para nós hoje. Isso serve para nós hoje. Sem a unção do Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito Santo, sem essa capacitação de Deus por intermédio do Espírito Santo, nós não podemos e jamais faremos a obra de Deus como deve ser feita. Nos tornaremos covardes, fugiremos, não teremos coragem de enfrentar os obstáculos, as circunstâncias. Se for aprisionado, vai contratar os melhores advogados para nos tirar da cadeia. E vamos tentar processar quem nos colocou lá. É assim que a lei funciona. Mas se temos Cristo de verdade e somos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós estamos dispostos a ir à morte, porque isso aconteceu com os profetas no passado. Eles não estavam preocupados com o seu status, não estavam preocupados com o seu nome, com a sua posição social. Eles estavam preocupados, sim, em levar a mensagem como ela é e entregar da forma como o Senhor mandou, sem acrescentar e sem tirar. Doa em quem doeu.
E muitos foram assassinados, porque aquelas pessoas para quem a mensagem deveria ser entregue não aceitaram a mensagem. Mas é assim que ainda deve se proceder nos dias atuais. O evangelho que massageia o ouvido e o ego das pessoas, esse não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é confronto. É o confronto contra o pecado, contra a imoralidade, a impureza e tudo que não presta. E isso com certeza não vai trazer alegria e felicidade para aquelas pessoas que estão mergulhadas no pecado e estão satisfeitas em viver daquela forma. Ok, meus amados? Então, quando se prega um evangelho genuíno, você sofre as consequências, porque o inimigo vai se levantar, porque você está tirando as pessoas da sua zona de conforto. Você está mexendo onde não deveria mexer. Mas ai de mim, como disse Paulo, se não pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Primeiro, os seus olhos se abriram, as escamas, a cegueira física caíram por terra, e ao se levantar, foi batizado com o Espírito Santo. E tendo comido, foi confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos, surpresos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Então houve ali, diante dessa conversão, Paulo, após ter recuperado a sua visão física, ser batizado nas águas, receber o batismo com o Espírito Santo, ele agora começou a testemunhar do amor de Deus e contar para todos que Jesus realmente era o Cristo. Por quê? Porque ele tinha encontrado com Jesus, ele não estava falando algo que ele ouviu falar. Ele não estava sendo um papagaio repetindo o que outro tinha falado. Mas ele estava falando de algo que ele presenciou. Ele estava falando de algo que ele viveu na prática. Pois é muito bem sabido que quando ele encontra com Jesus, e Jesus diz: Saulo, Saulo. Veja bem, Jesus sabia o nome dele. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, diante daquela indagação de Cristo, ele pergunta: quem és, Senhor? Por quê? Porque ele não conhecia Jesus. E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é aguilhões? Na linguagem popular, nós sabemos que o aguilhão é uma vara com uma ponta metálica na frente para enxotar bois, animais. Quando ele empaca, não quer ir, então o dono daquele animal vai lá, pega aquela vara com aquela ponta de aço na frente, cutuca ele lá, né, para que ele ande para frente. E o Senhor está dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí a próxima pergunta de Saulo é: o que queres que eu faça? Então nós vemos aqui, primeiro pergunta quem é Jesus. Quem é que está falando com ele? Segundo, ele pergunta o que queres que faça. E aí o Senhor o orienta: levanta-te e entra em Damasco, vai lá na rua chamada direita, e lá vão te dizer o que você precisa e o que você deve fazer. E por 3 dias, Saulo ficou cego, sem comer e sem beber, pensando, refletindo em tudo aquilo que ele viu, porque fisicamente a luz queimou a sua vista, mas abriu-se os seus olhos espirituais e ele viu o Senhor. E quando Ananias chega, conforme estamos lendo aqui, Ananias só vai ali para confirmar o que ele já sabia e o que ele já tinha enfrentado. O Senhor que te encontrou no caminho me enviou, como está escrito aqui. Me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então agora, depois de ter passado pelo processo da libertação da cegueira, ser batizado nas águas, receber o batismo com o Espírito Santo, ele come, foi confortado, e aí esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e começou a falar de Jesus. E as pessoas agora ficavam
atônitas, surpresas, admiradas, porque alguém que era perseguidor agora estava fazendo parte da igreja. E não só fazendo parte, mas ele era alguém que tinha competência e poder para falar com ousadia daquilo que ele outrora estava perseguindo. Ele agora falava que Jesus de fato era o Cristo, era o Messias, né? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, ele falava com tanta ênfase que Jesus era o Cristo, era o Messias, mas as pessoas ficavam com aquele ponto de incredulidade. E a incredulidade desses irmãos, qual era? Será que Saulo não está dando uma de esperto aí e agora resolveu se tornar um cristão como nós para pegar todo mundo de uma vez? Porque ele persegue um pouco aqui, um pouco ali, mas a igreja reunida, todo mundo junto, esse camarada não vai querer dar o golpe depois, então as pessoas sempre olhavam com ele com desconfiança. E aí em Gálatas capítulo 1, do verso 11 em diante, nós vamos encontrar quando ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Um outro ponto importante aqui é que, mais uma vez, ele pontua que ele não recebeu o evangelho de homem algum, que o evangelho que ele pregava foi comunicado por Jesus a ele. Ele estava falando de algo que ele viveu, que ele presenciou. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus e aprenderam com Jesus. E Saulo teve alguns momentos na presença do Senhor, naquele encontro. Mas aquele encontro foi o suficiente para que ele, dentro do seu intelecto, entendesse que ele estava na contramão de tudo aquilo que ele acreditava ser verdadeiro e que agora sim ele estava do lado certo. E por esse entendimento que o Senhor lhe dá, ele passa agora a revelar para todos quanto quisesse ouvir que de fato Jesus era o Cristo, o Messias, aquele que foi crucificado. Porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus o revelou a ele. E ele agora passa a falar daquilo que ele presenciou por intermédio de Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele dá um testemunho pessoal. Se alguém lá no judaísmo era fariseu, fervoroso, eu fui muito mais. Se alguém era zeloso, eu fui muito mais. Eu excedi até aqueles da minha idade. Não tinha ninguém da minha idade que fosse tão mais zeloso do que eu. E por isso eu persegui a igreja do Senhor. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Olha só. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Tá vendo, irmão? Deus é quem chama. E ele confirma dizendo: mas quando aprove a Deus. Por quê? Porque é no tempo de Deus. Não adianta você hoje aceitar Jesus e amanhã já querer ser um pastor. Porque é no tempo de Deus. Quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Ele simplesmente falou: é o Senhor, o que queres que eu faça? Vai lá na rua direita que vão te explicar o que você deve fazer. Vai lá, tem um processo a ser feito lá. Primeiro você vai se libertar da cegueira. Essa cegueira que te atrapalhou toda a tua vida. Depois você tem que ser batizado nas águas, dando testemunho de que você agora é salvo na pessoa de Jesus. E segundo, vai ser revestido de poder, porque sem ele você não faz nada. Então está aqui a prova. Deus escolhe. E ele precisava passar por esse processo. Porque Deus não chama de qualquer maneira. Há muitos dizem assim: não se preocupa com teologia, não se preocupa com estudo, não, porque Deus capacita. Sim, irmão, Deus capacita. Mas é necessário ter conhecimento bíblico. É necessário estudar a palavra de Deus. É necessário orar, jejuar, consagrar a sua vida. Porque o Espírito Santo, como disse Jesus,
Quando você é inquirido por alguém, se você tem um contato, uma comunhão perfeita com Deus e com a sua palavra, o Espírito Santo te fará lembrar aquilo que você precisa responder. Mas se você é uma pessoa que não lê Bíblia, que não estuda Bíblia, que não examina as Escrituras, então dificilmente você vai ser chamado para o ministério. Porque você precisa ter comunhão com a palavra, você precisa comer essa palavra. Como é que você vai alimentar o povo de Deus se você não sabe preparar o alimento? Então, isso aqui pega muito no nosso calcanhar de Aquiles. Ter sermões aí, porque hoje a internet está cheia de sermões, aquele sermãozinho de marmitex, e pregar lá um rascunhozinho, depois querer aplicar, irmão. Você precisa ler Bíblia. Você precisa jejuar, você precisa orar. Porque o Senhor, através do Espírito Santo, vai te capacitar. Porque Ele conhece a necessidade do corpo, da igreja. Então não é qualquer coisa que você deve apresentar. Então nós vemos aqui que revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Chegar para Pedro, para João, para Tiago, irmão do Senhor. Falou: Tiago, eu agora aceitei Jesus. Tive um encontro real com Ele. Isso é verdade. Fui batizado nas águas. Recebi o batismo com o Espírito Santo. Mas é o seguinte, como é que eu vou fazer agora para pregar? Você não tem aí uns esboços de sermão, de alguns rascunhos que você me deu aí, que você fez? Passa para mim poder pregar. Foi isso não. Ele não consultou nem carne nem sangue, porque ele recebeu a revelação do Senhor do que precisava fazer e recebeu a capacitação do Espírito Santo do que ele deveria fazer. Conhecimento ele tinha um conhecimento intelectual muito grande, ele conhecia a Torá, ele estava sendo preparado para ser talvez um rabino, um mestre em Israel. Então o que ele fez agora foi juntar o que ele já conhecia com a revelação do Espírito Santo e começar a mostrar para o povo que de fato as Escrituras falavam do Cristo e que esse viria para dar a sua vida em resgate das nossas que estavam perdida e condenada. Então ele diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E nesse período aqui, nós vamos ver no comentário da lição, você que é professor, você vai ver que ele ficou 3 anos lá. E existe muita especulação, mas a mais verdadeira, a mais assertiva que nós podemos colocar nesse espaço aqui de 3 anos que ele fica lá no deserto da Arábia, acreditamos, sem sombra de dúvida, que ele ficou ali fazendo talvez uma revisão de tudo aquilo que ele já conhecia, do que ele já tinha aprendido. Em outras palavras, ele estava fazendo ali uma reciclagem de tudo aquilo que ele aprendeu e agora colocando essa nova revelação para depois então sair para divulgar com segurança, com ousadia, tudo aquilo que o Senhor tinha lhe mostrado. Eu não tenho dúvida disso e muitos escritores também não têm. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz aqui: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, ele conclui esse texto dizendo que ele, depois desses 3 anos, de ter feito essa reciclagem, ter feito essa pesquisa mais aprofundada acerca do Messias, ele retorna para Jerusalém. É claro que vamos ver nas lições anteriores, nas lições posteriores, as que virão ainda, que mesmo retornando lá para Jerusalém, ele não consegue ficar ali. Ele vai para Damasco e dali ele tem que ser tirado durante a noite num cesto, porque o povo se levanta contra ele. Porque tem ele agora como traidor da causa, Porque se a causa era exterminar com os cristãos e de repente ele se vendeu para os cristãos. Então esse camarada é digno de morte. Então perseguiram ele e ele teve que ser retirado ali da cidade durante a noite no cesto e teve que fugir. Fugiu por quê? Porque o chamado dele não era para Jerusalém, não era para Damasco e nem para aquela região ali como Jerusalém, Judéia e Samaria. O Senhor estava comissionando ele para ser o mensageiro, o missionário dos confins da terra, levar a sua palavra diante dos gentios, dos reis, e de todas as pessoas da elite.
e de todas aquelas pessoas que se voltassem para Deus. Então ele não era mais um para fazer parte do colegiado ali e permanecer em Jerusalém. Ele era um instrumento especial para levar o evangelho além fronteiras, em outros países. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como vimos aqui já na leitura em classe, o primeiro ponto dessa lição é salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E, em terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto, que é o período ali de 3 anos que nós acabamos de mencionar. Então, nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Então, aqui, nessa introdução, e diante do que nós já abordamos aqui dentro dessa leitura em classe, já fica entendido, que o chamado é de Deus, a vocação é de Deus, e o Senhor não escolhe repentinamente. O Senhor te escolheu. Se você hoje é um ministro do Evangelho, se você hoje é alguém, um obreiro que serve na casa do Senhor, não fique pensando que o seu chamado se deu porque o pastor olhou para você e disse: esse camarada serve para ser um diácono, um presbítero, um evangelista, pastor. Não. Quando o pastor olhou, o ministério olhou para você, ele viu as qualidades inerentes que existiam em você por um chamado de Deus que se deu ainda quando você estava no ventre da sua mãe. Jeremias embasa isso perfeitamente. Mesmo que você se coloque na posição de Jeremias, dizendo que é uma criança que não sabe falar, ou como Moisés, eu sou pesado de língua, como é que eu vou me expressar, como eu vou dizer? O Senhor escolheu. E a partir do momento que o Senhor escolhe e chama, Ele também capacita. Mas isso também não exclui a necessidade de também nos prepararmos. Veja bem, o Senhor poderia ter chamado Pedro, poderia ter chamado João, poderia ter chamado o próprio seu irmão para fazer esse trabalho. Mas o Senhor escolheu alguém especial, alguém que teve uma formação cultural muito grande, alguém que tinha uma formação intelectual grande, alguém que tinha um conhecimento teológico aprofundado, alguém que foi preparado para assumir talvez um sacerdócio ali no templo, se tornar um rabino, alguém de grande influência, porque ele realmente tinha isso. Ele era respeitado. Ele teve a oportunidade de estudar aos pés de Gamaliel, então ele aprendeu tudo que dizia a respeito às leis e à religião judaica. Ele se tornou um grande defensor dessa religião. Ele mesmo disse que excedeu os da sua idade, aquelas pessoas que tinham a sua idade, que também fazia parte daquele colegiado religioso, ele excedia em conhecimento e em zelo. Então o Senhor não chama qualquer um. O chamado de Deus vem, mas é necessário que haja um preparo para que você esteja dentro da vontade de Deus. Quanto maior conhecimento bíblico, quanto mais conhecimento teológico, será mais fácil para que você entenda a vontade de Deus e receba do Espírito Santo a capacitação necessária, não somente para pregar para as pessoas indoutas, mas para levar o Evangelho diante das pessoas doutas, das elites, como foi no caso de Paulo. Imagine Pedro, ou qualquer um outro irmão daquela época, se apresentar diante do rei Agripa, diante de Festo, diante de Cláudio e tantos outros, para falar de Jesus. Mas Paulo teve essa capacidade, porque ele era um homem preparado, e não só preparado, ele era um cidadão romano, o que abria muitas portas para ele, coisa que talvez não poderia acontecer com o judeu, com os irmãos que tinham simplesmente a sua cidadania judaica. Ele era judeu e era romano. Ele falava muito bem o idioma da época, que era popular, o grego, mas também sabia se comunicar perfeitamente no aramaico.
e no hebraico. Então ele era uma pessoa especial. E por isso o Senhor o vocaciona. E por isso o Senhor o escolhe. Porque quando nós vemos aqui que Deus trabalha dentro da sua presciência, o que quer dizer essa palavrinha presciência? Se você consultar aí no dicionário, você vai ver que isso fala de ciência. Quem conhece o passado, o presente e o futuro? Nenhum mortal conhece, mas o Senhor conhece o presente e o futuro. Então Deus trabalha dentro da ciência. E aprove Deus me chamar na sua presciência. Aprove Deus me chamar na ciência, no conhecimento do que ainda estava informe, do que estava no oculto. Então Deus me escolhe, me chama, me prepara e me dá as oportunidades necessárias para que eu me prepare, para que no futuro, quando Deus concluir a sua vontade, eu possa estar apto para levar avante ou à frente aquilo que Deus quer que seja levado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é maravilhoso quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que o ponto de partida para a vocação de Paulo, primeiro, a chamada e presciência divina, se dá pela presciência de Deus, pela ciência de Deus, que conhece o futuro. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, depois um ano, mas o Senhor sabe. E se há algo que ainda não realizei, que precisa ser realizado, isso irá acontecer porque Deus é Deus. Segundo, um ministério na plenitude do Espírito. Não podemos de maneira nenhuma querer fazer a obra de Deus na carne, na força do braço, no conhecimento da letra. Como alguém diz, a letra mata. A letra realmente mata, mas quando o Espírito está trabalhando junto, aí já vivifica tudo. E aí nós precisamos estar trabalhando debaixo ou na plenitude do Espírito. E terceiro, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E aqui nós vemos essa mudança de nome. Primeiro, Saul era o nome hebraico ou judaico. O nome de Saulo, que aportuguesado, né? A gente chama Saulo porque é um nome em português, mas na língua judaica é Saul. E o nome romano é Paulus, porque é um nome que vai estar inserido no latim. É Paulus. Então, ao invés de colocarmos o, para ficar Paulo, é acrescentado ali um U e um S. Então, o nome romano, que era o latim, chama-se Paulus. E o Senhor transforma esse nome, ou muda esse nome de Saulo, ou Saul, para Paulo. Então nós vemos aqui que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E aí, se a gente continuar lendo, vamos ver que na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas, como por exemplo, Abrão. Foi chamado, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, né? Abraão, Jacó para Israel. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, né? E etc, e etc, e etc. Então Deus fez essa mudança. Mas ele possuía esses dois nomes. Era Paulus, né? Em romano, e Saul como judeu. Mas ele agora se torna o apóstolo Paulo. E Paulo em português. Porque na linguagem original ele é Paulus. Né? Aí a gente tira o O e coloca o S. Aí fica Paulus, que é o nome latim, em latim. No segundo tópico, nós vamos ver aqui uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Já falamos. O encontro dele foi através daquele resplendor que o atingiu ao meio-dia, um clarão muito mais forte do que o sol. Segundo, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Por quê? Porque a vocação é dada por Deus e ele, conforme já vimos, tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Terceiro, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De que forma? De perseguidor, ele tornou-se agora perseguido, mas com uma vantagem. Ele era perseguido, ele abraçou a cruz, ele aceitou o sacrifício de Cristo e tornou-se um porta-voz do Evangelho para as pessoas que não o conheciam.
E em terceiro, no tópico 3, nós vamos ver aqui sobre a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. Jesus, quando foi batizado por João Batista, a palavra de Deus nos orienta ali nos evangelhos que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ficou em jejum por 40 dias e 40 noites, e no final foi tentado pelo inimigo. Não diferente, Paulo também vai para o deserto. E nesse período de silêncio, de 3 anos, é o que nós já frisamos aqui, deduzimos, e não somente eu, mas muitos teólogos e escritores deduzem que ele ficou ali fazendo uma reciclagem. Começou a pesquisar novamente toda a Torá, todos os livros da lei de Moisés, pesquisando e buscando informações acerca do Cristo. E quando ele é convencido de tudo aquilo que ele viu, então ele retorna para Jerusalém e vai fazer ali uma visita ao apóstolo Pedro. Em segundo, as lições do deserto. Ali ele aprendeu lições importantes. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos, com dúvidas, oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Não adiantava ele chegar em Jerusalém, por exemplo, e dizer: irmãos, é o seguinte, eu encontrei Jesus no caminho, ele me apareceu assim, assado, e eu estou aqui. E eu agora sou crente. Então ele precisava de mais embasamento. Ele precisava de profundidade naquilo que ele ia dizer. Ele precisava, em outras palavras, ele precisava de bagagem. E foi exatamente o que ele fez. Foi 3 anos, praticamente 3 anos de pesquisa, de aprofundamento, de conhecimento acerca de tudo o que ele já sabia, agora com esta nova revelação. E só assim ele poderia confrontar os irmãos, não no sentido de discutir, de debater, mas de mostrar para aqueles irmãos que ele não era apenas um cristão. Ele era alguém que tinha sido convocado pelo Senhor para uma obra que o Senhor tinha colocado em suas mãos e que precisava ser feita. E somente ele, e por meio dele, o Senhor iria operar da forma que operou, e nós o conhecemos, o seu trabalho. E até hoje tem sido de grande ajuda para a igreja do Senhor. Tem sido de grande ajuda para nós cristãos, porque das suas 13 cartas, porque essas que nós temos conhecimento, outras se perderam, mas dessas 13 cartas, né, que ele escreve para as igrejas da sua época, ela tem tido para nós um respaldo muito grande e tem nos orientado da maneira como devemos continuar servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então nós concluímos aqui que a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, acredito eu que temos aqui trazido para os irmãos uma palavra de ânimo, de esperança e um subsídio importante para incrementar a sua aula no próximo domingo. Que Deus em Cristo te abençoe e não esquecendo daquele aviso que sempre fazemos aqui. Você que nos acompanha, que tem gostado aqui das postagens, dos vídeos que temos colocado aqui e que ainda não é inscrito no canal, que o irmão se inscreva no canal, nos ajude, venha fazer parte dessa grande família. Vamos estudar junto a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê aquele joinha, é importante para nós, para a plataforma, para que assim a gente possa continuar divulgando esse evangelho, esse trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Faça seu comentário,
faça a sua pergunta, nos diga de que região você está nos acompanhando, divulgue esse trabalho, compartilhando nas suas redes sociais, enviando para os seus amigos, parentes, familiares e irmãos da sua igreja. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E sendo assim, Deus que abençoe você, Deus te guarde, e querendo o Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus.